crianças, tudo bem com vocês? A nossa atividade de história hoje é sobre o homem e o domínio do fogo. Como será que aconteceu a descoberta do fogo pelo ser humano, hein? Como será que aconteceu? Então, a descoberta do homem do fogo, ele descobriu o fogo de maneira acidental, observando as árvores quando eram atingidas por raios. Então, nessa época, ele observou que quando os raios caíam nas árvores em épocas de tempestades, elas se incendiavam, mas ele não tinha controle do fogo. Então, se o fogo se apagasse, ele não conseguia fazer com que ele retornasse. Ele precisava esperar a próxima tempestade e esperar, torcer para que uma daquelas árvores fosse atingida por um raio, se incendiasse, para que ele conseguisse o fogo, tá certo? O fogo foi uma coisa muito importante para o ser humano, porque a partir do fogo ele conseguiu cozinhar e assar os alimentos, conseguiu usá-lo como fonte de calor para aquecer o próprio corpo, e ele conseguiu também usar o fogo como defesa de animais perigosos. Ele afugentava os animais perigosos com o uso do fogo. Então, no texto que vocês receberam aí, ele diz tudo isso. Ele diz da defesa, ele diz de cozinhar alimentos, ele diz sobre todas essas coisas. No primeiro parágrafo, ele diz assim: os primeiros encontros do homem primitivo com o fogo devem ter ocorrido naturalmente, ao serem observadas as árvores atingidas por raios e assistindo o fogo surgir na superfície de jazidas de petróleo. Então, não era só por meio das árvores atingidas, mas também observando jazidas de petróleo. No segundo parágrafo, diz assim: quando um raio que anunciava uma tempestade incendiava uma árvore, o homem pré-histórico não conseguia ainda ter controle sobre ele, é o que eu já expliquei para vocês. No terceiro parágrafo, se o fogo adquirido a partir desse episódio se apagasse, era necessário aguardar por outros incêndios que se pudesse obter fogo novamente. Quarto parágrafo. Destes encontros casuais, o homem aprendeu quais são as propriedades inerentes ao fogo, calor e luz, e a capacidade de alguns materiais secos pegarem fogo, como a madeira, por exemplo. Próximo parágrafo. A partir desse momento, o primeiro passo foi dado para que o homem levasse o fogo até sua habitação. Por meio de uma tocha, o fogo poderia ser mantido indefinidamente, como uma fonte constante de calor, luz e proteção. Então, ele aprendeu, gente, presta atenção, que ele poderia controlar o fogo se ele guardasse o fogo numa tocha. Então, ele acendia uma tocha e ele podia, então, começar a controlar o fogo. Foi aí que começou o controle do fogo. Próximo parágrafo. Por isso que a descoberta do fogo permitiu uma maior mobilidade, contando com o fogo como meio de proteção. Pequenos grupos de homens que anteriormente tinham que viajar em grandes bandos para se defenderem, podiam se aventurar para lugares mais distantes em busca de alimentos ou de moradia. Ao longo de gerações, o homem desenvolveu maneiras de transportar e produzir fogo em qualquer lugar, como tochas, com óleo, os fósforos e até os isqueiros. Além disso, ele conseguiu aliar o fogo a outros instrumentos e desenvolver fontes de energia maiores e melhores. Até hoje, o fogo é a principal fonte de energia do ser humano. Nas questões, diz assim, na primeira: como pode ter ocorrido os primeiros contatos do homem com o fogo?
Então, foi por meio da observação de árvores atingidas por raios. Segunda questão: qual foi a maior dificuldade do ser humano logo após ter conhecido os benefícios do fogo? Então, foi controlar e guardar o fogo. Terceira questão: como o fogo modificou a forma do homem viver? Quais os benefícios? Então, o fogo modificou a vida do homem para melhor, trazendo benefícios, como aquecer o corpo, calor, iluminar o local, defesa, afugentando animais perigosos e assar ou cozer alimentos. Na quarta questão: o fogo trouxe benefícios, mas pode trazer prejuízo. Quais os prejuízos? Então, os prejuízos podem ser a destruição de florestas e ou moradias, queimadura e morte de pessoas e animais. Número 5. Quais as propriedades do fogo? Então, as principais propriedades do fogo são luz e calor. Questão 6. Escreva sua opinião sobre quais sentimentos o ser humano deve ter demonstrado quando descobriu que o fogo podia ser manipulado. Essa resposta é pessoal. Eu, particularmente, penso que ele ficou maravilhado em ver a beleza do fogo. Vocês já observaram uma fogueira na época da festa junina? É uma coisa muito bonita. A gente olha o fogo, as cores, as chamas, é uma coisa bonita. Então eu penso que ele deve ter ficado maravilhado. E quando ele chegou perto, que ele observou que tinha calor, que aquecia o corpo, quando ele descobriu que ele podia cozinhar os alimentos, que ele podia assar os alimentos, quando ele descobriu que ele podia afugentar os animais, gente, que coisa maravilhosa, ele deve ter se encantado muito. Eu fico só imaginando o encantamento dessas pessoas. Na questão número 7. O fogo permitiu ao homem maior mobilidade. Comente a frase. Então, o fogo ele permitiu que o homem se mudasse de um lugar para outro, usando-o como defesa e fonte de calor. Então, os homens naquela época eles tinham que andar em grandes bandos para que um ajudasse a defender o outro. A partir do momento que eles começaram a usar o fogo como defesa, eles podiam andar em grupos menores, entenderam? Ah, que bom que vocês entenderam, fico feliz por isso. Ó, um beijo carinhoso, fiquem com Deus, ó, um abraço, viu? Ó, olha um coraçãozinho, ó, amo vocês, tá bom? Fica com Deus.